Vamos aqui. Nós não temos aqui, como já dito, nenhuma testemunha de Milson Vieira de Souza, não localizado, Maria dos Milagres Pereira da Cunha, não localizada, Maria Dália Alves Ferreira, não localizada, Manuel Batista Cardoso, não localizada, e todos eles não foram localizados e o rol da defesa é exatamente o rol do Ministério Público. Eu indago aqui do doutor promotor e doutor defensor se querem que faça mande apanhar essas testemunhas que não foram localizadas. Doutor, não tem nem como fazer esse tipo de diligência. É um povoado chamado Árvores Verdes, zona rural da capital. O oficial de justiça diz que no povoado eles não residem mais. Então seria até uma falta de consideração, conselho de certeza, em ficar aqui esperando que o oficial de justiça, num carro do tribunal, fosse lá nesse povoado. Árvore Verde, eu não sei nem de que paquibanda fica esse povoado. Chega lá, não encontrar ninguém e a gente passar a manhã todo dia aqui sem fazer nada e perder tempo. E para não ter duas observações a ser feitas. Ou dispensa as testemunhas, vamos ouvir o interrogatório, ele vai dizer aos senhores o que fez, o que deixou de fazer, e nós vamos tomar uma solução e acabar com esse processo. É de 2014. Doutor, não tem como mandar buscar, não. Vamos tocar para frente. Então, doutor Erisvaldo. Aliás, também a gente vai dispensar, né? Testemunho. Então, dito isso, homologo os pedidos de dispensa para que surta os efeitos legais. Vamos ouvir o senhor acusado. Bom dia, senhor Manuel. Suas declarações serão gravadas no nosso sistema de áudio e vídeo. Vou fazer sua qualificação civil. Seu nome completo, Manuel Luz da Silva, profissão, pescador, estado civil, solteiro, sua data de nascimento, dia 7 de junho o 6 de junho do 7. quais são os nomes dos seus pais, Não compreendi. os nomes dos seus pais, seu pai e sua mãe. Tereza Souza e Francisco Luz da Silva. O senhor é natural de qual cidade? Nossa Senhora do Remédio. Seu endereço completo, Venido, Farol da Virgem, ou da Jurubeba. fale um pouquinho mais próximo do microfone, por favor. Avenida, Farol da Virgem, Morro da Jurubeba. Teresina, Piauí? No município de Teresina? É no... Qual é a cidade? Barras. É zona rural de Barras? Ah, certo. Médio. Certo. Na época dos fatos desse processo, o senhor tinha mais de 21 anos? Não compreendi. Foi em 2014 e o senhor é de 1970, certo? O senhor tinha 44. Vou completar 44, dia 7 de junho. Certo. Fora esse processo, o senhor já foi preso ou processado alguma outra vez? Não, O senhor tem filhos? tem não. Nenhum filho? Não. Certo, obrigada. Está qualificado, doutor. Bom dia.
Manuel Luiz da Silva. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Senhor Manuel, eu vou fazer 8 perguntas ao senhor, mas o senhor não é obrigado a responder essas perguntas, viu? Porque o senhor tem, a favor do senhor, o silêncio, o direito ao silêncio, tá? Que está lá na Constituição Federal. Então, o silêncio significa dizer, o senhor não quer responder, não vou responder. Mas se o senhor quiser responder, nós vamos ouvir o senhor, ok? O senhor também tem direito à plenitude de defesa. Significa dizer que o senhor pode lançar mão daquilo que o senhor entende que sirva ou que reforce a defesa do senhor, ok? Ok. O senhor quer... O artigo que eu vou seguir é o artigo 187 do Código de Processo Penal, onde tem 2 partes. Uma primeira parte é aquela que trata da qualificação civil do senhor. E a segunda parte é aquela que trata das questões relativamente ao fato acontecido lá naquele dia. Ok? Eu quero responder ou quer ficar calado? Responde. Primeira pergunta é verdadeira a acusação que é feita ao senhor de haver ceifado a vida do senhor Luiz Ferreira de Melo Neto? É verdadeiro isso? Isso é verdadeiro? É. É. Então a segunda pergunta já fica sem objetivo, perde o objeto. A terceira pergunta, onde foi que isso aconteceu? Que lugar? Aconteceu lá nos Árvores Verdes. Lá no Árvores Verdes, né? Árvores Verdes. Isso em Árvores Verdes é o local, e isso foi numa casa, numa praça, numa rua? Foi na rua. Na rua. Isso perto de um bar, de uma igreja, de uma cadeia? Foi perto de um bar. Um bar. O senhor estava lá no bar? Não, neste bar, não estava no outro bar. No outro bar. Certo. Então, o quarto quesito fica prejudicado, porque o senhor está dizendo que... O quinto, o senhor conhecia essa vítima? De vista. De vista. Tinha alguma coisa contra ela? Não. E ela contra o senhor? Não. Não, né? As testemunhas que hoje é uma sessão onde tem instrução, onde nós iríamos ouvir Edmilson, Maria dos Milagres, Maria Dália, Manuel Batista, mas essas pessoas não foram encontradas. O senhor conhece essas pessoas? Conheço a Maria Milagre e a Dália. E a Dália. Tem alguma coisa contra ela? Não. Não, né? E diga uma coisa, para o senhor, que arma o senhor usou nesse dia? Uma faca branca. Uma faca branca. Essa faca branca era uma faca... Que tamanho, por favor? Era uma faca... É uma faca... 12 polegadas? faca... 12 polegadas. Né? Essa faca pertencia ao senhor? Pelo meu trabalho. Seu Eu trabalho trabalho. numa granja, eu precisava dela. Então nós estamos na 7ª pergunta e o senhor conta a história, como é que aconteceu. A história... E o nome dele... Luiz. É. Ele veio atrás da Milagre, um facão. Aí foi na hora que eu feri ele. Sim, mas me conte aí como foi. Como foi que aconteceu lá? O senhor estava nesse bar, estava bebendo, ou não estava bebendo? Não, estava em outro bar. Eu estava até deitado numa rede, aí ele estava bebendo para outra e chegou lá contando a história. Ela chegou. Foi. Contando a história que ele, Luiz, fez o quê? Tinha batido nela. Tinha batido nela. É. Luiz bateu nela, por que bateu nela? Mas queria ficar com ela e ela não aceitou. Ela era mulher
casada ou era mulher solteira? A mulher solteira. Solteira. Então ele chegou e disse: Eu quero ficar com você. Como ela não aceitou, ele aí fez o quê? Bateu nela. Bateu nela. Quer dizer, ele achava que essa mulher era uma propriedade dele, que ele podia dispor dela como quisesse. Era isso mesmo? É isso mesmo. E aí, onde é que. Aí ela chegou e disse: Olha, o Manuel, o Luiz me bateu ali e tal. Ela chegou para o senhor e falou isso? Não, eu ouvi a história. Hum? Eu ouvi a história. Quem contou? Ela. Ela. E por que que ela foi contar essa história para o senhor? Você teve algum Não, TTT com ela? Não, não, Não? Não tinha nada com ela. não. Ela viu no senhor uma espécie de escudo de defesa. Não. Não. Aí foi a coisa que ele vinha para bater nela com o facão. Aí foi na hora que eu. Aí ela veio dizer isso pro senhor, aí ele veio com o facão. Foi. Aí eu feri ele. Aí feriu ele. É. O senhor ainda chegou a. Tanto da defesa como para a minha defesa. Quer dizer, você se defendeu dele porque ele estava com o facão e queria usar o facão contra essa moça lá. Exato. E o senhor, então, interferiu. Foi. Defendeu essa moça. E É eu isso. também, né? Que não tinha para cima de mim também. Ele foi para cima do senhor. E me diga uma coisa, o senhor usou essa faca para ferir essa pessoa quantas vezes? Eu que eu me lembro só uma vez. Só uma vez. Você lembra onde foi que essa faca furou ele? Mas foi na garganta. Na garganta. Aqui conta que foram duas penetrações. Uma na garganta e a outra foi. Nas nádegas. E uma na região da garganta. E aí ele já, quando furado, caiu logo ali? Ou Não, eu saí. De lá ele ficou lá. ficou lá? Foi. Caído no chão. Não. Ficou em pé. Pé. Aí você foi embora. Eu fui embora. Aí o senhor soube da morte dele? E depois eu soube que ele foi para o hospital, com 5 dias depois ele faleceu. Faleceu. Ele faleceu em decorrência desses ferimentos. E o senhor agiu lá para defender a dona Milagre, né? É. Maria dos Milagres. Porque ela já tinha apanhado, porque não aceitou ficar com essa pessoa, Luiz, e ele veio com o facão para dar nela. Foi. E aí também no senhor. Foi. E aí o senhor agiu. Agi. Quer dizer, o que que o senhor alega na defesa do senhor? O senhor agiu por, você até disse, agiu por defesa, na defesa do senhor e dela. É isso mesmo? Isso. Doutor promotor. Seu Luiz, bom dia. Bom dia. Eu queria que você, nas minhas perguntas, o senhor respondesse para o Conselho de Sentença que cabe a eles uma decisão da tua prática do dia 19 de outubro de 2014, por volta das 2 horas da manhã. Você já conhecia o acusado? Não. Nunca tinha visto. Não. Aqui diz que no dia 19, a vítima, o Luiz Ferreira,
por volta da vítima, encontrava-se no bar do Edilson, já lá no local. Quando passou a tirar prosas com uma senhora chamada Maria dos Milagres Pereira da Cunha. Ele tentava cortejar essa senhora para fazer um programa com ela. Era isso que ele tentava fazer? Era. Nesse momento, você estava presente, assistiu essa cena? Não, estava em outro bar. Esse aqui foi no bar do Edilson, né? Foi. O senhor estava no bar da Rafaela. O Rafael. Rafael. E aí, a vítima, não achando boa a atitude dela ter ele rejeitado, ele era um machão, queria ficar com ela e tal. Então ele, diante da recusa, não era obrigado ela a ficar com ele, embora ela tivesse mulher de programa. A vítima preferiu palavrões, xingou. Nesse momento você não estava nesse local. Não. E deu um soco no rosto da mulher. Só porque ela não quis sair com ele. Ela foi agredida moralmente e fisicamente pela vítima. Demorado pouco tempo, a Maria dos Remédios, a Maria dos Milagres, ela foi para o bar do Rafael. Lá, quando ela chegou, você estava lá no bar do Rafael, né? Ah, Muito bem. Aí ela encontrou você lá no bar. Foi? foi. E aí ela começou a contar a história dela. Qual foi a história? Da agressão que ela sofreu no bar do Edilson, provocado pela vítima. Recebeu nomes feios, palavrões e um soco na cara. Né? É. É baixo. Se fosse um homem, ele não tinha dado um bofete nele. Acabou, aí você escutou essa história que ela contava lá, esse entendimento que teve a vítima com esse senhor. Nesse momento, o acusado foi em direção da vítima. E teve um desentendimento com ele. Quando ela contou essa história, a vítima estava já no bar também, no bar do Rafael. Estava na esquina. Na esquina. E aí ele foi para cima de você. Ele foi para cima de você? Para cima dela e para cima de mim. Aí foi na hora que eu. Você estava tentando já proteger a Maria, a Milagre, A milagre. para que ela não sofresse outra agressão. Certeza. Foi quando ele veio para cima de você. Foi. E aí o senhor se defendeu dele usando a arma que você tinha. Uma arma, uma faca, que era o seu instrumento de trabalho. Foi. Ele foi socorrido e levado para o hospital. Eu nessa hora já tinha saído. Mas você soube que ele foi para o hospital. Foi, foi. O fato foi no dia 19 de outubro de 2014 e ele veio a óbito no dia 25 de outubro de 2014. Então, foi socorrido, foi submetido a tratamento médico, mas veio a falecer em decorrência desses ferimentos recebidos. O senhor, depois desse fato aqui, ainda tem encontrado com a Maria dos Milagres? Tem. Não. Não tem mais visto ela? Não. O senhor é casado, solteiro, viúvo? Solteiro. Você vive hoje só da pescaria? Eu vi que trabalhando na prefeitura lá, no Jardinagem. No Nossa do Remédio. Você chegou pelo laudo, você chegou a fazer 2 ferimentos dele. Havia condições de você produzir mais ferimento nele ou você só fez os 2? Só fiz, se eu me lembro, saiu da garganta. Eu saí e fui embora. Deixou ele lá e aí o senhor foi para onde? Fui para casa.
a intenção sua era de matar o Luiz Ferreira ou apenas Não, fazer a proteção? não, só a proteção mesmo dela e de mim mesmo. Tem mais perguntas? Doutor Oswaldo. Obrigado, Excelência. Seu Manuel Luiz, o senhor falou que tem 44 anos, mas o senhor tem 54, né? O senhor nasceu foi em 1970? 54 anos. 54, né? Nessa época o senhor fazia o que aqui em Teresina? O senhor era Nossa Senhora dos Remédios, né? Não, e nessa época eu vim quando trabalhar aqui, que lá não tinha serviço, eu estava trabalhando numa granja. Trabalhava na granja. Como era o nome dessa granja? Regina. Granja Regina, né? É. Certo. Depois o senhor retornou a morar lá em Nossa Senhora dos Remédios, né? Aí eu voltei para casa da minha mãe, Nossa Senhora do Remédio. Momentos antes aí do Neto, vou chamar de Neto para facilitar o Luiz, né? O sobrenome Neto. Ele partiu aí para cima de Milagres e de você. Ele, quando ele viu vocês passando na rua, né? Ele fez alguns xingamentos a Milagres. Ele começou a xingar ela. Aí falou para mim também que não tinha medo de mim. Aí eu falei para ele que eu não tinha medo dele também. Aí foi na hora que ele partiu para cima de mim. Aí foi na hora que eu feri ele. Então o senhor fez ali para o senhor relatou para se defender, né? Foi. Não tinha a intenção de Não foi de intenção matar. de matar ele, não. Mais perguntas? O doutor Benigno, pode me acompanhar aqui? Passo a palavra ao doutor promotor de justiça, dizendo que são 10h41. Era aqui o senhor Antônio Noleto, presidente do primeiro tribunal do júri, capital, o doutor Arisvaldo, brilhante, ilustre, competente defensor público, ex-defensor-geral do Estado do Piauí, o senhor nobre conselho de sentença. Aqui em nome de dona Lúcia, eu saúdo os demais membros do conselho de sentença. Queridos acadêmicos de direito, é um prazer ter, no último júri que eu faço, da primeira vara do Tribunal do Júri, a presença dos senhores acadêmicos. Porque passa na memória da gente agora aqueles tempos passados de velha Salamanca, para onde você, para estudar, tinha que ir para a biblioteca da universidade, ou fazer suas anotações, andar no velho Tribunal de Justiça, ali na Praça da Bandeira, para aprender. E estou longe de dar conselho aos senhores, meus caros colegas. Mas direito, ciência jurídica, não se aprende só dentro da universidade. Vocês têm que partir para a vida prática. E uma das coisas que eu mais peço aos senhores, respeito ao colega. É uma profissão, quando se escolhe fazer direito, é uma profissão que você, durante o curso, já começa a ter um colega que já começa a ser contra você.
Você já começa a estagiar, colega da tua turma já está do outro lado. Isso é estudar direito. Sempre respeitando a posição do colega que está do outro lado. Porque só existe a ciência jurídica porque se discute o direito de alguém. Tanto faz na área penal, na área civil, na área empresarial. E a área do direito penal é uma área muito apaixonante, porque ela trabalha, a área penal trabalha com acessibilidade. Não é porque o cidadão comete um crime que ele passa a ser visto como um criminoso, como um delinquente. Às vezes é a circunstância com que ele faz ele cometer aquele crime. Agora, nós temos os criminosos que não têm correção. Mata porque quer, pistoleiro de aluguel, empresário que vive de matar os outros. E o advogado é aquele homem que sabe analisar, cuidar e sabe a posição que tem que tomar. Aquele advogado que chega para um constituinte que é procurado por ele. Doutor, eu cometi o crime. Não tem problema, doutor, é bom. Eu lhe absolvo amanhã. Isso não é advogado. Não é advogado. Esses escritórios tem muitos abertos aí. Advogado é aquele que senta com o seu constituinte, conversa com ele. Primeiro, ele tem que ter a confiança no advogado. Não adianta ele estar mentindo para o advogado, porque ele está mentindo para ele mesmo. E nem o advogado dizer para ele, não se preocupe não, que o senhor é bom, eu nunca perdi um júri. É como o ditado popular, quem perde é porca. Advogado, direito se discute, são teses. Nunca engane um constituinte seu. Agora estudem. Direito nunca se fecha a porta do saber. Nunca. Eu já tenho vários anos que me formei, vim de uma escola chamada Polícia Civil, onde aprendi muito. Entrei no Ministério Público, aprendendo a respeitar os outros. E uma das melhores coisas que você tem na vida é gratidão. É uma plataforma que você tem que carregar para o resto da vida. Porque nem todo mundo é grato, nem todo mundo reconhece gratidão. Às vezes você faz favores, 2, 3. O dia que você não pode fazer um, acaba vem e te reclama. Mas não vem te agradecer o favor que tu fez. Mas isso não vale a pena. Basta você ter gratidão e acabou-se. Então, senhores, daqui mais uns anos, quem não sabe que um de vocês estejam aqui. O Ministério Público está de portas abertas. Vaga tem muito. Falta é coragem desses homens fazerem concurso para preencher as vagas. E vaga tem, e muitas. Ou então sentar aqui do lado aqui. O doutor Noleto também está sendo daqui um dia desembargador. Que é o que eu mais... Essa posse eu quero ir. Que antes dos 75 ele vai... Eu não fui. Bati na porta e voltei. Talvez o tribunal reconheça o merecimento dele. Mas é isso mesmo. A vida não é feita de mágoas, nem de rancores. É feita daquilo que Deus deixou para ser feito. E gratidão naquilo que a gente pode agradecer. Dito isso, e agradecendo aí a demora, os senhores do Conselho de 70, vários dos senhores já funcionaram como jurados. É uma posição seríssima, porque toda a legislação brasileira, a sentença é dada pelo juiz que estudou para aquilo. Mas o legislador brasileiro disse, não, quem pode sentenciar quem comete crime de homicídio ou crime doloso contra a vida é a sociedade. Veja a responsabilidade que o jurista colocou no ombro dos senhores. Aqui não são 7 pessoas. É uma cédula da sociedade de Teresina.
e convive todo dia com o dia a dia. O senhor não sabe nem que processo é esse. 2014. Eu sei, o juiz sabe e o advogado. Mas os senhores são juízes do fato. Qual é o fato que os senhores vão julgar hoje? Esse fato que aconteceu no dia 19 de outubro de 2014, por volta de 2 horas da manhã. Envolvendo quem? Envolvendo o senhor Manel Luiz da Silva, que está aqui presente, confessou que é o autor das lesões, e essas lesões levaram o senhor Luiz Ferreira de Melo Neto a óbito. Era para ser ouvido aqui 4 testemunhas. Não foram ouvidas. E agora alguém pode perguntar, e esse julgamento vai haver sem testemunha de defesa, sem testemunha da acusação? Senhores, as 4 testemunhas arroladas para ser ouvida a pedido do Ministério Público são as mesmas que foram arroladas pela defesa. Então, há aqui uma paridade em termos de depoimentos. Doutor Elisaldo chegou para mim e disse: eu não vou dispensar. Ora, passar mais 1 ano, 2 anos, para esse processo vir a julgamento, esse moço da hoje carrega nas costas essa culpabilidade. Ele está querendo que resolva o problema dele. Então, o que é que foi resolvido? Vamos interrogá-lo. E aí, o Ministério Público, após a sua fala, vem a decisão de Vossas Excelências. Já ficou dito por ele que no dia 19 de outubro de 2014, por volta das 10 horas, a vítima estava no bar do seu Edilson. Esse Edilson era para ser ouvido hoje. Já não mora mais lá nesse povoado. Árvore Verde. Então a vítima estava no bar do seu Edilson, localizado no endereço acima, quando passou a cortejar a senhora Maria dos Milagres Pereira da Cunha. Essa senhora estava no bar, uma mulher independente, solteira, e tem os programas dela. E o acusado, a vítima, achou de querer sair com ela. Ora, ela saía com quem ela quisesse. Se ela não quis, ele o procurasse outra, fosse atrás de outra pessoa. Não. O que ele fez? Espancou. Além de agredir com palavrões, ele deu um murro no rosto dessa senhora. Aí, já caberia alguém interceder em favor dessa mulher. Será que ele tivesse discutido com um homem igual a ele teria essa atitude? Mas mesmo assim, depois de agredida fisicamente e moralmente, ela sai do bar do seu Edilson e vai para o bar do seu Rafael. Ora, lá no bar do Rafael estava o acusado. E ela chegou no bar do Rafael, foi contar para o seu Rafael o que tinha acontecido no bar do Edilson. Ele ouviu a história e não gostou. E foi tomar satisfação com ele. Teve uma discussão com ele. E ao invés de ali morrer a história, ele partiu para cima dele. Foi quando ele usou uma arma que tinha e produziu um ferimento dele. Diz ele que não teve a intenção de matá-lo. Acabou de praticar aquele o apartado, a vítima foi para o hospital e só veio a falecer no dia 25 de outubro de 2014. Ainda passou 4 dias hospitalizado.
A decisão do julgamento será dos senhores. Em nome do Ministério Público, em nome da sociedade, eu, como promotor de justiça, entendo que o senhor Manuel Luiz da Silva agiu para proteger a honra e a pessoa dessa senhora que foi menosprezada, que foi humilhada, porque não quis sair para fazer um programa sexual com a vítima. A dona Maria dos Milagres Pereira da Cunha, usando assim o direito de repelir a agressão que sofreu essa senhora. Então, cabe a ele, pedido pelo Ministério Público, a absolvição desse crime a ele imputado. Ele confessou o crime, não saiu da responsabilidade. Será feita uns quesitos aos senhores. Primeiro quesito é com referência à materialidade. Se no dia 10 de outubro o senhor Luiz Ferreira, a vítima, recebeu os ferimentos que estão descritos no exame cadavérico, claro que ele recebeu e veio a óbito por esses ferimentos. Terceiro quesito, o segundo quesito, é se o autor desses ferimentos foram o senhor Manuel Luiz da Silva. Ele confessou, foi eu que feri. Só estava eu e ele. Foi eu que produzi o ferimento e ele veio a falecer. 4 dias, 5 dias depois. Ele não nega. Terceiro quesito. Os jurados, que são os senhores, absolvem o acusado, e os senhores entenderem que o acusado agiu para proteger a pessoa da Maria dos Milagres da agressão física e moral, por ter se recusado em sair e fazer um programa sexual com ele, o senhor absolve o acusado. É essa a posição do Ministério Público. Eu agradeço e a dia são 11 horas, eu seria muito breve. Muito obrigado. Agradeço, doutor Noleto, a quem cumprimento novamente. Tive o primeiro momento de fala antes de início do júri. Dizer novamente da satisfação desse momento histórico, né, porque são 52 anos, né, momento da aposentadoria de uma nova fase, ou como se costuma falar, de um novo ciclo, né. E a gente deseja todas as bênçãos, todas as glórias que o doutor Benigno merece e venha a fazer por merecer pós aposentadoria. O Benigno também, como eu já relatei, a satisfação trabalhar com Vossa Excelência, conheci pessoalmente depois que eu vim de Campo Maior para cá. E durante todo esse tempo a gente fez vários júris aqui e sempre manteve o respeito. Quando era para acusar de forma firme, né, de forma conforme os seus convencimentos, né, embora quem decida são Vossas Excelências, jurados e juradas, fazia mais com respeito à outra parte. Não havia aqui um desrespeito, muito pelo contrário, né. E quando eu disse lá inicialmente que era um promotor no júri, que faz jus ao nome promotor de justiça, a gente viu e está vendo aqui hoje novamente por que eu disse essa frase, ser tão do nome, né, do cargo promotor de justiça, ser tão importante, porque muitas vezes a gente vê aqui no júri querer condenar uma pessoa a todo custo e de qualquer maneira, né? Infelizmente isso aí não deve ser uma postura do membro do Ministério Público, e quando tem que pedir a absolvição, como o doutor Benigno fez hoje,
faz com senso de justiça, faz com a nobreza que ele tem sobre esse ponto de vista do que se tem nos autos, diante da situação que hoje se encontra envolvido o senhor Manuel Luiz aqui hoje. Né? Então, meus cumprimentos, doutor Benigno, e, como eu disse, muitas bênçãos nessa nova fase da sua vida. Cumprimentar aqui as pessoas que estão assistindo, os estagiários, não, alunos, né? Quem sabe estagiários de algum órgão também, né? Serão muito bem-vindos à Defensoria Pública. Um parente aqui do acusado, presente. Aos servidores, né? Teodoso, né? Valmíria, Amanda hoje no aniversário está aqui presente, Lenival. Fugiu o nome agora. E a Carla, né? Comentar também ao acusado, Manuel Luiz, aqui presente, veio lá do Nossa Senhora do Remédio, ele esteve presente em todos os atos do processo, né? Hoje é que eu conheci o senhor Manuel Luiz, eu não tive aqueles poucos momentos que a gente conversou ali, a oportunidade que eu tive de conversar com ele. Ele, até essa vinda aqui a plenário do Tribunal de Justiça, ele era acompanhado por advogados particulares e não tinha contato no processo, que eu digo do ponto de vista de telefone, né? E do local atualmente que ele morava, mas tinha sido informado, foi a intimação para lá, foi intimado, e me causou uma preocupação de início, porque a intimação foi para ele participar por videoconferência, né? Porque a gente, enquanto Defensoria Pública, a gente não pede a todos que venham presencialmente para você ver a pessoa falando. É importante sentir e ver a pessoa que é acusada de um crime falar para as pessoas que irão julgá-lo, no caso, vossas excelências. Né? Então, foi importante. Tivemos poucos momentos de conversa, mas é o que ele falou aqui, ele já relatou em outra situação, aquele momento, Lenival também, cumprimentá-lo, acabei esquecendo. Existe um momento de decisão, é aqui hoje. Aquele momento houve aqueles fatos que foram relatados e que levaram os fatos, né, a que ele viesse a ser julgado hoje pelo Tribunal Popular do Júri. Então, Vossas Excelências têm essa missão, eu digo até uma nobre tarefa, né? Muitas pessoas não gostam e deveriam até ter alguma forma de compensação pelo Tribunal do Júri, como tem quando se serve a Justiça Eleitoral. Se passa o dia, às vezes passa o dia, a noite, vira a noite aqui com algumas situações e sequer pode faltar o trabalho no outro dia, né? Isso não é justo, deveria ter uma forma de compensação para Vossas Excelências. Né? Então, eu queria cumprimentar, aliás, Ana Kessia Pereira da Silva, Davi Henri Soares, José Barbosa Lopes Filho, né? Sônia Maria Campelo Magalhães, Lúcia Ribeiro de Araújo, Raimundo Oliveira Costa e Marcos Maciel de Souza Nunes. Como eu disse, que tem essa missão tão nobre e importante de decidir e julgar um semelhante. Primeiro, falar um pouco aqui do acusado. O acusado é natural de Nossa Senhora dos Remédios e veio para cá, estudou o ensino fundamental, essas informações que tinham no processo, e veio trabalhar nessa granja Regina. Eu botei aqui só o contra-cheque dele, né? Outubro de 2014. Era uma pessoa que estava trabalhando, lá o nome dele, Manuel Luiz da Silva. Estava trabalhando naquele dia, ele relatou na conversa que a gente teve, que trabalhava pela manhã e pela tarde entrava um pouco à noite. E morava próximo aonde ocorreu esse fato. Então ele saiu do trabalho naquele dia e
por volta ali de 8 da noite, 9 horas, se encontrava aí nesse bar do Rafael, deitado numa rede, como foi dito por Milagres, quando prestou depoimento. É uma pessoa que nunca se envolveu em crimes, não há relatos de briga, não há relatos de confusão. É uma pessoa trabalhadora, né, que vivia e veio em busca de um momento melhor, de um futuro melhor aqui em Teresina. E se encontrava no bar do Rafael naquele dia que a desavença, a grosseria, vou chamar aqui de Neto a vítima, que é Luiz, no final, era mais conhecido pela pessoa de Neto, Luiz Pereira de Melo Neto, não vou daqui para frente chamar ele de Neto, e o acusado de Manuel para facilitar a compreensão. Então, naquele dia, estava no bar Milagres, no bar do Edmilson. Edmilson prestou um depoimento aqui, primeiramente na polícia, depois reafirmou esse depoimento perante o juiz na primeira fase do processo. Ele disse, isso aqui é no primeiro momento, no qual Manuel não estava aqui presente nesse primeiro momento. Houve uma sequência de momentos até que ocorreu o fato. O Edmilson, ele declarou, Edmilson Vieira de Souza, que era o proprietário do bar, que era o bar do Edmilson, que o fato ocorreu no sábado, dia 18, por volta das 22 horas, estava em seu bar. Isso aqui foi um pouco antes. Estava em seu bar quando viu chegar o Neto, aparentemente estando embriagado. E segundo o depoente, no bar se encontrava a Milagre e duas amigas, Joyce e Daila, conversando e ingerindo bebida alcoólica. Que Neto, em outra mesa, onde se encontrou com dois amigos, o Manuel Batista e o Nezão. Então pediram uma cerveja e começaram a beber. Que, eternamente, Neto foi até a mesa de Milagres, onde gerou uma confusão entre eles dois. Fato este é que o Milagre pediu para o depoente, o dono do bar, Edmilson, que tirasse Neto da mesa, que ele estava sendo inconveniente, estava incomodando ela, tanto pela questão dos xingamentos, e como depois veio acontecer também um soco. Estava sendo inconveniente, no qual proferia palavrões de baixo calão, como puta, rapariga estourada, que segundo o comerciante Neto, ele falava muito nas partes íntimas da cliente Milagre, mas não se sabe o motivo pelo qual o mesmo estava tendo aquela atitude grosseira, o Neto tendo aquela atitude grosseira com Milagres. E após este fato, Neto pagou a conta, pediu desculpa pelas suas grosserias e atitudes. No momento que a Milagre e suas amigas já tinham saído do bar. Que fora do bar, Neto encontrou novamente o Milagre e fez nova investida a Milagre. Começou uma confusão, resultando em vias de fato, soco. O Milagre disse que foram alguns socos que ele deu, Neto deu em Milagres. No momento que este correu e tirou o Neto da briga e pediu para o mesmo deixar a confusão e ir para casa. Só que ele não foi para casa, ele não atendeu Edmilson. E Neto andava armado com um facão. E chegou a correr atrás de Milagres. Isso aqui era uma das pessoas que estava posteriormente estava com Milagres naquele dia. E se o Neto andava com a faca? Já chegou lá armado. Chegou armado. Você viu se ele correu atrás da dona Milagre? Com a faca na mão? Em punho?
Então, Neto, isso é uma testemunha que estava lá, presencial. O que foi que a dona Milagres fez? Ela se retirou daquele bar, foi até o bar do Rafael. E lá chegou no bar do Rafael, com esses amigos. Essa Joyce, ela se retirou e ficou Milagres e Dália nesse bar do Rafael, e chegou chorando no bar por conta da situação. O Neto, posteriormente àquela situação, Edmilson mandou ele ir para a casa dele, que a casa dele era próxima lá também, retirou do bar, mas ele não foi para casa. Ele ficou entre o bar do Edmilson e o bar do Rafael. Milagres no bar do Rafael lá, ficou lá um pouco, depois se dirigiu ao também um bar próximo lá, era tudo próximo os bares lá, para o bar do Chico Queixim. Ficou lá um pouco, foi até o bar do Chico Queixim, chegou lá, o bar do Chico Queixim estava fechado, voltaram para o bar do Rafael. E lá, pela um momento assim de, digamos assim, no lugar errado, por uma infelicidade da vida talvez, e não do ponto de vista de proteção de Milagres, mas de estar naquele momento, né? Ouviu que ninguém imaginava que fosse acontecer mais algo depois daquilo. Lá ela ouviu Milagres chorando lá e relatou a história. Relatou a história para o acusado. Por daí o acusado ficou lá com Milagres na mesa, com a Dália. Tinha outro amigo lá, aliás, não era nem amigo, uma pessoa conhecida lá de Milagres, uma pessoa de dedo duro, chamava dedo duro, mas esse aí não chegou aí até a voltar. Foi quando Milagres, ela percebeu que tinha deixado na confusão, acabou o celular ficando no bar do Edmilson. O Edmilson guardou esse celular de Milagres e voltaram para o bar do Edmilson, para pegar esse celular. E ela foi acompanhada por Manuel e por Dália. Quando ela estava passando, naquele momento, ela retornando, o Neto estava entre o bar do Edmilson e o bar do Rafael, numa esquina lá. Tinha um amigo chamado Manuel Batista, que era muito amigo dele. Esse Manuel Batista tentou até desqualificar no seu depoimento o acusado aqui, Manuel. Ele falou umas inverdades, dizendo que Manuel era briguento, que Manuel era matador de gente. Sequer tem um processo, qualquer tipo de processo, seja outros processos que eu digo, né, além de responder esse fato, de ter matado alguém, ou de ter lesionado alguém, ou ter feito qualquer tipo de ato que venha a ser um ato criminal. Não existe sequer um processo, nem processo civil, nem processo trabalhista, e muito menos processo criminal que o acusado aqui responde. Era uma pessoa que trabalhava para o seu sustento. Mas o Manuel Batista quis desqualificá-lo. Esse Manuel Batista aqui era um amigo de frequentar casas de Neto. Os dois frequentavam a casa de um, de beber junto. E ele disse lá na polícia que Manuel da Luz tinha fama de brigador, de matador de gente, que atualmente costumava, que era uma pessoa desconfiada. Nada disso, excelência. Não existe essa situação do que foi dito por Manuel Batista, apenas, talvez, indignado pelo fato que aconteceu com seu amigo Neto. Então ele falou essas coisas, mas não existe nada, zero, contra
o acusado Manuel. A partir dali, quando ele, Milagres, Dália e o acusado estava indo em direção ao bar do Edmilson, pega esse celular. Quando passou por lá, novamente o Neto começou a proferir xingamentos contra Milagres. E quando viu o Manuel também, falou também que não tinha medo dele, o que foi respondido por ele também, que ele também disse que não tinha medo de Neto. Proferiu alguns palavrões também contra o acusado. E nesse momento aqui, como foi relatado aqui pelo acusado, como ele já tinha relatado anteriormente, ele partiu para cima de Milagres na direção do acusado também. Os dois estavam muito próximos, então partiu na direção dos dois. E nesse momento aí, que foi que Manuel, que estava com a sua faca de trabalho, ele trabalhava numa granja, a granja também, lá nos Árvores Verdes, povoados Árvores Verdes, puxou sua faca, Manuel com o facão, aliás, Neto com o facão, em direção dele, ele foi mais ágil, questão lá de segundos, acabou ferindo Neto. Então, isso aí foi toda a dinâmica do que ocorreu naquela noite, na madrugada, entre 18 e 19 de outubro de 2014. Isso aí é o que tem nesse processo. Por isso que, sabiamente, de uma forma de justiça, o doutor promotor pediu a absolvição de Manuel, que é a justiça que hoje é a absolvição de Manuel, em razão desse fato que foi ocasionado. A morte, infelizmente, a pessoa veio a morrer, ninguém quer que a pessoa morra, mas naquela situação, qualquer cidadão faria o mesmo, vendo alguém em sua direção com um facão, a pessoa estando com uma faca, iria puxar a faca e se defender. Se tivesse um revólver, seria com tiro, mas iria se defender, principalmente sabendo da história anterior, do que aconteceu anteriormente, das investidas durante toda aquela noite. Isso aí aconteceu no intervalo aí entre 10 horas da noite até 1 hora, 2 horas da madrugada do dia seguinte, entre o dia 18 e 19. Então, qualquer pessoa naquela condição teria feito o mesmo para se defender. Tanto do risco de morrer, como também do risco de ser lesionado por um facão. Ninguém podia prever a intenção de Neto ao fazer aquilo. Neto, inclusive, outros relatos também, toma remédio controlado e tinha bebido naquele dia. Então ninguém teria como prever o que Neto iria fazer. Mas, se uma pessoa vai em direção da outra com um facão, principalmente sabendo o que já tinha acontecido antes, dado soco e Milagres, e dessa vez vai com facão e a pessoa, sabendo que a pessoa tinha bebido muito, e a bebida é a condição que a pessoa se coloca, a pessoa se colocou naquela condição de beber, e foi
o que acabou ocasionando toda essa situação que se encontra hoje o Manuel respondendo a esse fato relacionado ao homicídio e em julgamento aqui hoje. A morte de Neto aconteceu 7 dias depois. Ele faleceu no dia 25 de outubro de 2014. Ele teve uma lesão, pegou mais ou menos aqui, na traqueia, uma lesão de 4 centímetros. E ele morreu no HUT. E a causa da morte foi infecção, sepsemia, sepsis. Como, infelizmente, muitas outras pessoas falecem diariamente nesses hospitais, não só no Piauí, como no Brasil todo, por uma questão de infecção. Às vezes vai fazer uma cirurgia, então, às vezes uma cirurgia mais simples, e um catéter, ou qualquer outro procedimento que seja introduzido na pessoa, está contaminado com bactérias e acaba a pessoa falecendo por sepsemia. E foi isso que ocasionou a morte de Neto, 7 dias após, no hospital de urgências de Teresina, no HUT. Aqui, Luiz Ferreira de Melo Neto, né? Data da requisição, que isso aqui foi para o ML, 25/10/2014. Causa da morte, sepsemia secundária, a infecção do trato respiratório devido à lesão da traqueia, por ferimento de arma branca. Sepsemia. Então, foi a causa do que levou à morte dele no hospital. Então, isso aí foi o que levou à morte de Neto no hospital. E a sepsemia, como eu disse, é uma infecção que pode ser ocasionada. Então, claro que teve o ferimento, né? Mas, se tivesse tudo higienizado, teria acontecido a morte? Não, provavelmente não teria acontecido a morte, porque ele veio morrer de uma infecção. Como eu disse aqui, até mesmo ferimento, se você cortar o dedo, cortar o pé e fazer uma sutura lá no hospital, se tiver alguma infecção em algum dos instrumentos, você pode vir a contrair uma infecção. E essa infecção pode levar a uma infecção generalizada e ocorrer a morte da pessoa. Geralmente nos laudos, vossas excelências já trabalharam aqui, em muitas situações aqui do Tribunal do Júri, quando dizem, coloca um ferimento por faca, por arma branca, ou por tiro, e coloca a morte da pessoa justamente em razão daquela situação, e acabou levando aquela morte de forma imediata. O mesmo que seja depois, mas e não, aquela pessoa não morreu não em decorrência de uma infecção generalizada, como aconteceu aqui com a sepsemia na região do trato respiratório. Então, essas questões, Vossa Excelência, que são mais fundamentais nesse presente processo. Em razão dessas situações, em razão desses fatos, justamente que o Ministério Público pediu a absolvição aqui do acusado Manuel Luiz da Silva. Porque realmente é a justiça aqui hoje. Não faz sentido condenar esse senhor que vem em busca de trabalho aqui em Teresina, esse senhor que estava trabalhando, e estava, excelência, é o detalhe, ele estava numa rede, ele estava deitado numa rede,
quando ouviu esse relato. Não estava lá com ninguém, estava lá descansando, até porque ele passou o dia todo trabalhando. E aí ocorreu essa sequência de fatos que ele acabou, infelizmente, se envolvendo e ocasionou a morte de uma pessoa. Então serão feitos os questionamentos sobre o fato aqui hoje. Serão perguntadas a Vossas Excelências, vou ler os quesitos e dizer e pedir, especialmente no terceiro quesito, a absolvição do acusado. Por que o acusado deve ser absolvido, né? Porque o acusado, ele agiu tanto na defesa de Milagres, mas também na defesa dele. Então foi uma legítima defesa direta e uma legítima defesa de terceiros. No caso, Milagres era a terceira pessoa que ia ser agredida. Porque Milagres ia ser agredida mesmo. Milagres já tinha sofrido vários xingamentos, que eu li aqui para Vossa Excelência, de baixo calão, como foi dito a Edmilson, chamou ela de rapariga, de puta estourada. Falou das partes íntimas de Milagres. Soqueou Milagres. Esse Milagres, o que ela fez? Ela se retirou daquele local para que não sofresse mais agressão. Milagres pediu a intervenção do dono do bar Edmilson. Então, naquele momento, ele correu atrás, em direção, com uma faca, em direção a Milagres, em direção a Manuel, ele iria lesionar Milagres e Manuel também. Ele iria lesionar. Então, por que da legítima defesa? Porque houve uma agressão injusta de Neto em relação a Milagres. Essa agressão injusta já vinha naquele espaço de tempo. Essa agressão injusta já vinha ocorrendo durante boa parte daquela noite e início da madrugada. Não foi um ato apenas isolado. Não foi um cortejo, como quis Manuel da Silva no seu depoimento aqui, que é muito amigo lá de Neto. Manuel Batista, aliás, que era uma testemunha. São dois Manuéis, para não confundir com Manuel Luiz e Manuel Batista. Manuel Batista era uma testemunha. Manuel Batista não se foi, não, ele foi cortejar, era a palavra que ele usou no depoimento. Ele foi cortejar Milagres. Como é que alguém vai cortejar, um homem vai cortejar uma mulher e profere, quando a pessoa diz, não, eu não quero, não, eu não quero, eu tenho um namorado, e a pessoa profere um monte de palavrões para a mulher. Que cortejo é esse, né? Que cortejo é esse? Mas eram as palavras da testemunha Manuel Batista, que é muito amiga de frequentar a casa do Neto, eram muito amigos de frequentar a casa. De beberem juntos, e estavam juntos naquele dia. Tanto é que ele disse também que tentou levar Neto para a casa dele, mas ele não conseguiu e ficou com o Neto lá. Então, houve uma agressão injusta. Houve uma agressão injusta por parte de Neto em relação a Milagres e em relação a Manuel. Na defesa do direito próprio dele, Manuel, mas muito mais na defesa aqui de Milagres. Na defesa de terceiros. E esse terceiro era Milagres. Diante daquela agressão a direito próprio e de Milagres,
Ele usou o meio que tinha, que era o meio necessário. Ele usou a faca do trabalho dele, a faca que ele utiliza na granja. Então houve uma agressão injusta de Neto. Houve uma agressão a um direito de não ser lesionado por parte de Manuel e também na defesa de terceiro, Milagres. E ele usou de forma que podia naquele momento. Diante daquela confusão, ele acabou lesionando, ele não se lembra muito bem, sabe que lesionou uma vez, fez um ferimento, como ele disse aqui, na realidade foram 2. E dali ele saiu. Ele não investiu mais. Ele só queria sair daquela situação e foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Posteriormente, houve essa ligação para o SAMU, ele foi levado para o hospital e veio a morrer, infelizmente, falecer pela infecção 7 dias depois. Manuel, naquele momento, que a pessoa veio até ele com o facão em direção a ele, de Milagres, ele sabia que naquele momento ele tinha que se defender. Ele sabia que tinha necessidade de se defender daquela agressão. Pode ser que uma pessoa, a maioria com certeza iria se defender, mas pode ser que tenha uma pessoa, mesmo armada, ou com a faca, ou com um revólver, que não conseguiria puxar, ou não conseguiria puxar a faca. Isso aí vai de cada um. Mas a maioria, com certeza, até porque está protegida pelo direito, iria, como ele fez, se defender daquela ação de Neto. E por isso, Vossas Excelências, aí será perguntado no terceiro quesito. O jurado absolve o acusado? A resposta é sim. A resposta é sim. É justiça que hoje que se faz há quase 10 anos que Manuel responde a esse processo. Respondeu um processo por homicídio. Principalmente diante dessa situação, diante de uma situação de defesa, é uma carga muito pesada. Você está respondendo um processo de homicídio. É mesmo para si, às vezes para se conseguir um emprego, a pessoa pede lá, está constando, não responde a um processo de homicídio lá, e muitas vezes as pessoas não querem saber se a pessoa foi em legítima defesa ou se não foi. Então, Vossa Excelência, a resposta é sim no terceiro quesito. Antes desse quesito, será perguntado às Vossas Excelências, vou ler os quesitos aqui, depois serão explicados pelo nobre magistrado. Será perguntado, no dia 19 de outubro de 2019, por volta aí das 1h, 2h da manhã, no povoado Árvores Verdes, nesse município, Luiz Ferreira de Melo Neto sofreu lesões de faca, descrita no laudo de folhas, aí tem um laudo, se não me engano aqui é a folha 75, ocasionando-lhe a morte. Ele sofreu ferimentos nesse laudo, então a resposta é sim. O Luiz Ferreira de Melo sofreu ferimentos. O segundo quesito, o acusado Manuel Luiz da Silva lesionou ou feriu Luiz Ferreira de Melo Neto, produzindo os ferimentos descritos no laudo de folhas? Sim, ele disse aqui. Mas ele disse que fez isso em razão da legítima defesa. Depois de será perguntado o terceiro quesito. O jurado absolve o acusado, aí que entra a legítima defesa. O jurado absolve o acusado? Sim. Por que que é sim? Porque Manuel Luiz da Silva agiu em legítima defesa
de terceiros, milagres, e também na dele própria, porque ele com certeza iria ser lesionado também por Neto naquele dia. Se a resposta for não, espero que isso não aconteça, Vossa Excelência, até por uma medida aqui de justiça, é um pedido aqui da Defensoria Pública, que absorve por legítima defesa, é um pedido também aqui do Ministério Público, que ele seja absolvido por legítima defesa, e é no terceiro quesito que a justiça hoje é feita. Se responder não, se a maioria responder não, vai para o outro quesito. E o quinto quesito, o quarto quesito, era uma causa de diminuição de pena. O acusado cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, consiste no fato de provocá-lo com um facão. Isso aí é uma diminuição de pena. Isso aí que chama, está previsto no Código Penal, é uma redução de pena, que eu espero que não chegue nesse ponto, que realmente o julgamento pare no terceiro quesito. Mas, se passar, Vossa Excelência, peço que acatem, diante de toda a situação. Diante daquela toda situação. Se acharem que uma pessoa que vai em direção à outra, com o facão, diante de todo o fato que aconteceu antes em relação a milagres, de xingamentos, de socos e milagres, que vai em direção que a todo custo Milagres tentou se sair daquela situação, ora chamando Edmilson no primeiro momento, ora indo para outro bar, para não ficar no mesmo bar de Neto. Se Vossa Excelência acharem que ele com facão, indo em direção, como foi dito aí por Dália, indo em direção a Milagres, mas também em direção a ele, que ele estava próximo a Milagres, se isso não for legítima defesa, Excelência. No mínimo, caso não acate, eu, como jurado, como julgador, como defensor, como promotor aqui entendeu, isso é cristalina a legítima defesa. Mas se a maioria aqui entender que isso não é, que pelo menos diminua a pena dele e considere isso pelo menos uma provocação. E aí gerou essa violenta emoção que desencadeou na reação dele e feriu o Neto. Mas eu espero realmente que acate a tese da legítima defesa. Tem um quinto quesito. O crime foi que foi colocado inicialmente na denúncia. O crime foi cometido por motivo fútil, consistente no fato de discussão entre vítima e acusado, muito longe de um motivo fútil, Excelências. Mas é muito, muito distante de um motivo fútil essa situação, a discussão. Eu lembro aqui de um processo, de um fato, né, que em Pedro Laurentino, na região de São João do Piauí, que é minhas raízes são de lá, um dono do bar acabou matando um cliente porque aqueles copinhos americanos, o cara bebendo lá, tocou no copinho americano, o copo americano caiu, quebrou o copo americano. O dono do bar, você vai ter que pagar o copo. Copozinho daquele ali, não sei, R$3, R$4, não sei nem quanto é que custa. E o cliente disse, eu não vou pagar. Ele puxou o revólver, deu 2 tiros no cara, matou. Então assim, você matou aquela pessoa ali por um copinho americano. Isso é um motivo fútil. Você tirou a vida de uma pessoa por causa de um copo americano. É um motivo fútil. Mas uma situação dessa, será que pode ser considerado motivo fútil? Não, não é motivo fútil. Então, se chegar aqui, que eu espero realmente que não chegue, que seja acatada a tese de legítima defesa, se o crime foi cometido por motivo fútil, consciente no fato de discussão entre vítima e acusado, que a resposta seja não. Se for condenado da forma
do que está, contrariamente ao que disse a promotoria aqui hoje, ele pegaria uma pena de 12 a 30 anos. Imagine assim, diante de toda a situação, diante de tudo que foi relatado aqui, a pessoa, seu Manuel, seu trabalhador, hoje trabalha na pesca lá, protegendo, tentando proteger, como protegeu Milagres, né, de toda aquela confusão, de boa parte da noite, início de madrugada, diante de tudo aquilo ali, e o acusado pegar de 12 a 30 anos de reclusão, uma pessoa que nunca se envolveu em crime nenhum, uma pessoa que não existe nenhum outro tipo de processo de agressão, seja processo criminal, seja processo civil, que ninguém relatou fatos que venha a desabonar a conduta de Manuel. Então, assim, se for condenado, pegaria de 12 a 30 anos, diante de toda a situação. Eu já vou me encaminhando para o final, esses são detalhes importantes aqui hoje que foram ditos, né, a vossas excelências. Dizer assim que a justiça aqui hoje é a absolvição de Manuel Luiz da Silva, para que ele continue a vida dele, para que ele siga a vida, né, diante do que aconteceu, mas é uma coisa que a pessoa leva para sempre, mesmo atuando em legítima defesa. Mas ele fez porque precisou fazer, ele fez porque era necessário fazer naquele dia. Era necessário fazer. Então são essas as informações que eu queria passar a vossas excelências e pedir a absolvição do Manuel Luiz da Silva por legítima defesa de terceiro, no caso de Milagres, como ela disse aqui, ele correu atrás de Milagres, correu em direção a eles, mas também na defesa dele também. Neto se sentiu menosprezado, talvez, pela rejeição, pelo não que levou de Milagres. E aí desencadeou toda essa situação que foi aqui relatada. Então são esses os fatos principais que eu trago a vossas excelências, não tem mais por que ficar debatendo outras situações, outras questões aqui. Eu fui ao ponto central do processo mesmo, com as coisas que são relevantes. E juntamente com o Ministério Público aqui, ratificando a posição do Ministério Público, no sentido também da absolvição de Manuel Luiz da Silva por legítima defesa de terceiro, no caso de Milagres, e a dele próprio. Excelência, vou registrar também, eu fiz constar também um quesito a respeito da diminuição da pena do homicídio privilegiado, se for, caso não entenda pela legítima defesa. Eu dou por finalizado, Sua Excelência. Relatório já realizado e juntado aos autos. Considerando que o egrégio Conselho de Sentença, por maioria de votos, mais de 3, ao responder o primeiro quesito, reconheceu que no dia 19 de outubro de 2014, por volta de 2 horas, no povoado Árvores Verdes, zona rural desta cidade, a vítima, Luiz Ferreira de Melo Neto, recebeu lesões de arma branca, faca, que foram a causa da sua morte, conforme o laudo cadavérico constante dos autos, folha 60, considerando que o egrégio Conselho de Sentença, por maioria de votos, mais de 3, ao responder o segundo quesito, reconheceu que o réu, Manuel Luiz da Silva, qualificado nos autos, praticou lesões na vítima, Luiz Ferreira de Melo Neto, que foram a causa da morte,
Considerando que o egrégio Conselho de Sentença afirmou, por maioria de votos mais de 3, ao responder o terceiro quesito, que absolve o réu, isso posto e considerando a vontade soberana do Tribunal Popular do Júri, declaro por sentença improcedente a pretensão punitiva estatal, para o fim de absolver o acusado Manuel Luiz da Silva da imputação que lhe fora feita. Inicialmente, em atenção ao artigo 1º do provimento número 149, de 11 de outubro de 2023, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Piauí, faço o cálculo de prescrição punitiva em abstrato, consignando que a pena prevista para o delito tipificado no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal é de 12 a 30 anos de reclusão. Assim, nos termos do artigo 109, inciso 1 do Código Penal, a prescrição se verifica em 20 anos. O presente feito tem 3 causas interruptivas da prescrição, de acordo com o artigo 117 do Código Penal, incisos 1, 2 e 3, e, portanto, 3 lapsos temporais a serem analisados. O primeiro do recebimento da denúncia, 30 de junho de 2015, até a pronúncia, 17 de junho de 2021. O segundo, da pronúncia até a sua decisão confirmatória, 29 de março de 2023, e o terceiro, da decisão confirmatória da pronúncia até a presente data, julgamento, 7 de novembro de 2023. Nenhum dos intervalos superou o lapso temporal de 20 anos, razão pela qual não se verifica prescrição. Condena o Estado ao pagamento das custas processuais. Oficie-se a autoridade policial responsável pelas investigações para, no prazo de 72 horas, encaminhar à Comissão Permanente de Recebimento, Guarda e Custódia de Teresina, Coreguarque, todos os bens apreendidos que estejam em unidade da Polícia Civil ou em unidade da Polícia Técnico-Científica, especialmente o listado na certidão de D 4892-2084. Em seguida, em atendimento ao provimento número 143, de 16 de junho de 2023, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Piauí, determina a Coreguarque que proceda à destruição de uma faca, marca Stainless Steel, cabo em inox, conforme requisição de D 2775, 6792, folhas 13. Registre-se. Dou essa sentença por lida e publicada no plenário do Tribunal do Júri e dela intimadas as partes. Sessão plenária do Egrégio Tribunal Popular do Júri da Comarca de Teresina, Piauí, às 12h30 de 8 de novembro de 2023. Aí, Manuel, tu estás absolvido, viu? Então, eu despeço o pessoal da polícia, dos senhores aí, de todos. Conselho de Sentença, muito obrigado mais uma vez. E dissolvo o conselho. Lembrando que tem almoço aí. Mas o doutor Benigno, o doutor Erisvaldo está perguntando se Vossa Excelência renuncia o prazo de recurso. Renunciou o prazo de recurso.